através do Facebook, assistirem também a doutrinária da noite de hoje. Vamos, queridos irmãos, nos preparar para a atividade desta noite, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, procurando a sintonia com os benfeitores espirituais que nos assistem, para que possamos, com bons sentimentos, com pensamentos elevados, acompanhar a palestra que nos será oferecida nesta noite pela nossa irmã Aline, podendo apreender em nós o máximo dos ensinamentos que nos serão trazidos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Com essa prece, damos por iniciada a primeira parte das atividades da noite. Com a palavra, a nossa irmã Aline. Boa noite a todos que estão aqui presentes na Casa Espírita e também aqueles que nos acompanham pela internet. A nossa reflexão da noite de hoje será sobre o tema que é o materialismo. O cristianismo congrega boa parte dos fervorosos hoje no planeta. Porém, paradoxalmente, o materialismo é a maior crença humana da atualidade. Não fosse verdade, não teríamos tantas pessoas adoecidas pelo fenômeno do ter em detrimento do ser. O transtorno de ansiedade é uma das disfunções psíquicas que mais assolam a humanidade hoje. E o Brasil é um dos recordistas na utilização de medicamentos para o tratamento desta patologia. A maior parte dos distúrbios hoje, das nossas patologias, das nossas doenças físicas e espirituais, muitas vezes estão diretamente relacionadas ao materialismo, ao reino da matéria. Nós vivemos num mundo em que temos a ansiedade de ter o dinheiro certo para poder chegar no final do mês, pagar as nossas contas. Temos medos, muitos medos. Medo, por exemplo, de pegar a Covid e de ir pegando, conseguir ter um tratamento, de ter um respirador, de conseguir uma vaga no hospital, de conseguir se curar. Receio de ser demitido, de ter um corte de funcionários no seu ambiente de trabalho, ou de, tendo sido demitido, a angústia do que fazer agora. O cenário de crise econômica, política, nos gera as incertezas. Incertezas quanto ao futuro,
o nosso futuro, da nossa família, da nossa sociedade. Ansiamos ter uma casa maior, o carro do ano, ter sempre o celular de última geração. E percebam como esses bens tecnológicos se renovam e se desgastam numa velocidade incrível que a gente não consegue nem acompanhar. Então, essa angústia, esse sofrimento está cada vez mais presente na nossa sociedade. Quem governa hoje o mundo é o materialismo. Nas obras póstumas, tem uma passagem muito interessante em que fala sobre a doutrina materialista e nos diz que, segundo esta doutrina, a inteligência do homem é uma propriedade da matéria. Nasce e morre com o organismo. O homem nada é antes nem depois da vida corpórea. Ou seja, a nossa inteligência, o nosso pensamento, o nosso ser, tudo decorre do nosso cérebro, do nosso organismo, da nossa vida, do nosso corpo físico, fisicamente falando. Não há nada além disso. E não há nada nem antes, nem depois, nem antes do nosso nascimento, nem depois da nossa morte. No céu e o inferno, temos uma passagem em que um espírito, indagado nos seus diálogos, muito interessante o céu e o inferno, ele sempre traz diálogos, com espíritos, enfim, sobre as suas experiências, as suas impressões. Ele vai nos dizer que os materialistas acreditam no nada até a última hora, mas no momento da separação, o espírito recua, a dúvida o tortura. Pergunta-se a si mesmo o que vai ser. Quer algo aprender e nada pode. O desprendimento não pode completar-se sem esta impressão. E ainda fala, eles experimentam nos últimos instantes as angústias destes pesadelos terríveis, em que se veem em escarpas de abismos, prestes a tragá-los. Querem fugir e não podem. Procuram agarrar-se a qualquer coisa, mas não encontram apoio e sentem-se precipitar. Querem clamar, gritar, e nem sequer um som podem articular. Então, se veem contorcerem, crispar as mãos, dar gritos sufocados, outros tantos sintomas do pesadelo dos quais são vítimas. E mais em seguida, numa conversa com o espírito que se suicidou, ele fala que que o motivo que o levou a fazer isso foi o tédio de uma vida sem esperança. E ele diz que sofre pelo constrangimento em que está de crer em tudo quanto negava. Meu espírito está horrivelmente atormentado. Esse materialismo que nada crê além do corpo, além da matéria, além desta vida, em se alastrando pela sociedade, é altamente prejudicial, nefasto, reducionista. Faz com que nos identifiquemos tão somente com o corpo. E isso reduz a nossa visão, as nossas percepções, o nosso modo de enxergar a vida, as dificuldades pelas quais passamos. A gente perde os elementos centrais da nossa psique, da nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções. São simplesmente reduzidas a esta vida
a este corpo. E quais são as consequências disso, então? Não podendo esperar nada além desta vida, percebam, que visão! Não podendo esperar nada além desta vida, nenhum interesse teria o homem de progredir, de fazer o bem. Para que eu vou ajudar o próximo? Se eu preciso é cuidar de mim, porque não existe nada após a morte. Para quê? O materialismo é um convite ao egoísmo. Querer-se fazer o bem, além daquele próprio. E aquele que é desgraçado sobre a terra não teria alternativa melhor que ceifar a sua vida. Porque já que não há nada após a morte, vamos abreviar então os nossos sofrimentos? Para que sofrer? A doutrina materialista, portanto, meus irmãos, ela é a sanção do egoísmo, a justificação do suicídio e a negação da caridade. Ela tem consequências tremendas. E o egoísmo é uma das principais, porque dele decorre a negação da caridade, do amor ao próximo. Para quê? Para que eu vou fazer isso? Não importa. Ele estimula a irresponsabilidade moral. Porque tanto faz eu fazer o bem ou fazer o mal. Não há nada depois. Então vamos aproveitar a vida. Da melhor maneira que eu posso. E também, se for às custas dos outros, ok, não tem problema. Se estamos absolutamente identificados com o corpo físico, nós mergulhamos na morte. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos diz que o homem só enxerga com os olhos da carne aquilo que está morto ou aquilo que vai morrer. Nós só enxergamos com esses olhos de espíritos aqui encarnados aquilo que está morto ou o que vai morrer. Vamos refletir então sobre isso. O nosso corpo físico está morrendo, certo? A cada instante que passa, eu sou um segundo mais velha. Enzimas morrem, células morrem, não se regeneram muitas vezes. É só olhar para o espelho. Ninguém aqui, por mais jovem ou com mais idade que tenha, todo mundo aqui sabe que olhando no espelho, ninguém é igual ao que foi 15 anos atrás, certo? Tudo caminha por um processo de renovação. O problema é que quando a alma se identifica absolutamente com o corpo físico, ela vive a morte de um modo tenebroso, desesperador. As pessoas, nós, perdemos o nosso centro, a nossa essência, agarrados ao apego a necessidades superficiais criadas pelo materialismo, por tudo aquilo que está no exterior, fora de nós. Nós muitas vezes colocamos a nossa felicidade no outro ou em coisas e não a procuramos e não a encontramos dentro de nós.
que é o verdadeiro lugar dela. E quando essas pessoas se vão e quando essas coisas se desvaem, a gente fica sem chão. E tudo aquilo que vai morrer, tudo aquilo que é exterior, perece, e isso nos causa uma sensação de terrível angústia, sofrimento, medo, culpa, apego, sentimentos que nos fazem sentir uma dor muito grande, uma verdadeira dor da alma. A nossa sociedade está doente, escrava dos gozos e dos prazeres terrenos, fugazes e superficiais. Não é possível normalizar o fato de adolescentes se suicidarem, de crianças viverem à base de ansiolíticos. A humanidade está passando por um processo de angústia, de transformação, como jamais antes. E é justamente neste momento grave pelo qual a humanidade está passando que o Consolador prometido, o Espiritismo, nos dirá a que veio, nos desvelando os caminhos que levam ao verdadeiro reino que Jesus nos ensinou há 2000 anos. No Evangelho tem uma passagem muito conhecida em que Jesus tem um diálogo com Pilatos, governador romano da Judéia, em que Pilatos o indaga: "Você é rei?" E Jesus responde: "Tu o dizes. Meu reino não é deste mundo." Só essa passagem já seria suficiente para nós compreendermos qual o reino que nós devemos seguir. Se é o reino do ter, mundano, fugaz, supérfluo, ou o reino da glória que leva ao caminho de Jesus por meio dos seus ensinamentos. Um reino de fraternidade e de amor. Certamente, pessoal, se nós estamos vivendo na Terra, neste planeta, assim como o nosso irmão César falou na mensagem inicial, nós estamos neste planeta Terra, da Terra nós precisamos. Não quer dizer que, então nós compreendemos que existe vida após a morte, que essa aqui é somente uma das milhares de encarnações que nós, enquanto espíritos imperfeitos que somos, já passamos e vamos ainda passar, que vamos simplesmente esquecer das nossas necessidades e das nossas preocupações terrenas, das nossas obrigações aqui na Terra. Não. No Evangelho, tem uma passagem no capítulo 2 que fica bem claro que Deus não condena os gozos terrenos, mas Ele condena, sim, o abuso disso em detrimento das coisas espirituais. Aí sim. Dinheiro, trabalhar para conquistar as coisas, os bens materiais, para a gente ter uma vida tranquila, digna. Não se condena isso. O que se condena é o mau uso desses recursos temporários, que assim como nos foi concedido, pode nos ser retirado a qualquer momento. É o equilíbrio. É o equilíbrio.
E também, muitos espíritas, nós inclusive, conhecendo do mundo espiritual, muitas vezes nos preocupamos constantemente com ele, nos esquecemos que a nossa condição espiritual depende das nossas atitudes aqui na Terra, depende das nossas atitudes agora. Portanto, vamos dar atenção a elas, porque é das nossas ações aqui que nós vamos gerar as consequências do nosso amanhã, seja no plano espiritual, seja depois de uma próxima encarnação. O Espiritismo, então, meus irmãos, ele vem para dilatar o nosso espírito, rasgar os nossos horizontes, para retirar esse véu do materialismo tão forte, pernicioso na nossa sociedade. Ao invés da visão materialista, que é acanhada, mesquinha, que se concentra na vida atual, e que a vida atual ela é transformada no tudo. E esse sentimento de que aqui o agora é o tudo, é desesperador. É desesperador. Porque a gente tem que fazer tudo agora. Nós temos que ser os melhores agora e temos que conquistar tudo agora, porque o amanhã não existe. Já o Espiritismo nos vem mostrar que esta vida é somente um elo no harmonioso sistema divino nos mostrado por Jesus. É apenas um grão de toda uma imensidão que existe. E essa noção, essa sensação nos acalenta o nosso coração. Porque a gente passa a dar o devido valor para as coisas. Às vezes a gente maximiza os nossos problemas. O nosso problema é sempre o maior de todos. Todos nós temos problemas, pode ter certeza. Todos aqui. De uma coisa, de outra, de um maior, menor grau, numa situação disso, daqui. Não, todos temos problemas. Agora, o nosso é sempre o pior. E quando a gente tem essa noção do todo, a gente consegue perceber que aquilo vai passar. Que aquilo é um momento dentro do universo de experiências nossa, enquanto espíritos eternos. O Livro dos Espíritos, na pergunta 799, indaga de que maneira o Espiritismo poderia contribuir para o progresso da humanidade. E os Espíritos são diretos, certeiros e diretos, e dizem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade. Porque, como a gente viu, vamos recapitular, o materialismo, acreditando na unicidade dessa existência, de que não há nada depois dela, que a nossa alma se identifica com o nosso corpo físico, ela é um estimulante ao egoísmo, e em nos tornando egoístas, a gente não pensa no próximo, a gente não faz caridade, a gente não ama o próximo. Gera, portanto, uma série de consequências nefastas para todos nós. Nas obras póstumas, ao falar da regeneração da humanidade, tem um tópico que é regeneração da humanidade, os espíritos alertam que os acontecimentos se precipitam com rapidez, razão pela qual não se fala mais como antigamente que os tempos chegarão, mas agora se diz: os tempos são chegados. É a transição planetária. E continua nos avisando, gente, há 160 anos atrás. Continua nos avisando, os espíritos continuam nos avisando que essa transição seria marcada por dois fenômenos. Primeiro, a multiplicação dos suicídios, inclusive entre jovens. E segundo, a loucura, entendida aqui como qualquer distúrbio psíquico,
assolaria em alto grau levando nós, a sensação de que, mesmo vivos, nós estaríamos ainda já riscados do livro da vida. Ainda vivos, seríamos como se estivéssemos mortos. E quantos de nós não vivemos momentos na nossa vida, ou estamos passando por um momento assim, em que parece que nada tem sentido, em que a gente tem inúmeros questionamentos, reflexões, em que a gente se sente nem vivo, nem morto, parece um zumbi, que vai simplesmente andando um dia depois do outro, mecanicamente fazendo as suas ações, as suas rotinas diárias, sem motivação. Quantos de nós? E aí, meus irmãos, perdemos neste momento um dos maiores bens que nós podemos ter, que é o sentido da vida. Por que estamos aqui? Quem somos nós? O que a vida está querendo nos dizer? E o que ela quer que nós aprendamos? O que a vida quer que nós deixemos para trás? E o que a vida quer que nós nos agarremos? São reflexões que todos nós devemos nos fazer. E o Espiritismo não nos dá a resposta pronta. Ele nos dá os instrumentos, nos dá o caminho, porém a resposta a essas indagações, somente nós podemos dar. E como? Fazendo uma autorreflexão, meditando, realizando o autoconhecimento, porque só nós sabemos de verdade quais são os nossos reais desafios, os nossos defeitos, aquilo que nós somos bons, que estamos melhorando, os nossos mais terríveis pensamentos, somente nós sabemos quais são. E a partir deles, nos cabe refletir e encontrar dentro dos nossos corações essas respostas. Podemos não ter certeza, mas a gente sente. Porque o sentido da vida, ele não é encontrado por meio de palavras, mas com sentimento. E a gente temos que acreditar que nós temos a espiritualidade amiga que nos orienta, a gente tem o nosso anjo da guarda que está conosco. Vamos deixar que eles consigam chegar até nós, nos indicando, nos sinalizando, seja por meio de sonhos, às vezes de uma palavra amiga que vem sem a gente esperar. Cada um de nós sabe, lá no fundo, quando isso acontece. A gente só tem que estar de olhos abertos para isso, com o coração aberto para receber essas indicações. E daí, quando nós sentirmos o sentido da nossa vida, nós vamos passar a compreender a magnitude da bondade de Deus, que nos permite vir a esta terra em processo de transição, neste momento que estamos vivendo, experienciando provas, expiações, recuperando, dando oportunidade para nós recuperarmos os nossos débitos passados, de nós construirmos um amanhã melhor,
Só assim é que nós vamos encontrar o verdadeiro reino de Deus, que é um reino de amor e de fraternidade, que definitivamente não dialoga com o reino materialista, fugaz e superficial, que ainda insiste em persistir aqui na Terra. Façamos a nossa parte, que todos juntos conseguimos e tenhamos essa crença de que conseguiremos passar por estes momentos de aflição da melhor maneira possível, crescendo, aprendendo, sempre no caminho e seguindo os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Boa noite. Agradecemos a nossa irmã Aline pelas lições que nos trouxe na noite de hoje, que possamos sobre elas meditar e ver até onde nós estamos preocupados efetivamente com a nossa verdadeira vida, que é a espiritual, e até onde nós estamos presos ao materialismo, por empréstimo, como disse a nossa irmã Aline, fugaz. Agradecendo a Deus Pai, nosso Mestre Jesus, aos mentores da nossa casa, Benedito Camargo, Frederico Rola e Maria Júlia, e a todos os trabalhadores do Plano Maior. Aproveitamos para pedir por tribulações, para aqueles irmãos que se encontram na angústia, aqueles irmãos que se encontram na dúvida, aqueles irmãos que se encontram na ignorância, aqueles irmãos que se encontram iludidos, aqueles que se encontram na dor. Para todos eles, os nossos sentimentos mais puros e mais sublimes, e principalmente, Senhor, a vossa paz e a vossa luz. A todos aqueles vitimados por acidentes produzidos pelo homem ou pela natureza, a todos aqueles que se encontram envoltos na violência, a paz, a concórdia, a fé e a esperança, Senhor. A todos aqueles que precisam tomar decisões no âmbito público ou privado, que afetam as demais pessoas, que suas decisões possam ser sempre escoradas na verdade, na honestidade e na justiça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Que fiquem todos os nossos irmãos que estão lá nos seus lares, onde quer que estejam, na paz e na proteção do nosso Mestre Jesus.